afternoon. Boa tarde. So we'll do a summary of what we were covering yesterday. Vamos fazer um resumo daquilo que nós cobrimos ontem. And then in our next class, or this class, we're going to do a review of what we have been covering throughout the semester. E depois, nessa aula, na próxima, nós vamos fazer uma revisão daquilo que nós falamos sobre esse trimestre. So I guess it's important for us to be able to understand the objective of what we have been covering. Eu creio que é importante a gente saber qual é o objetivo daquilo que nós falamos, So that when you go and research more, read on your notes, you can be able to understand. para quando a gente fizer pesquisas ou olharmos para as nossas notas, a gente consiga entender. So we were trying to look at church and state in the history of the 144,000. Estamos tentando olhar para a Igreja e Estado na história dos 144.000. What brought us here was the 151 years from the Civil War in America. E o que nos trouxe até esse ponto foi o número 151 da Guerra Civil na América. It showed us that 2014 is midway between 9/11 and 2019. Nos mostrou que 2014 é o ponto do meio de 9/11, né? De 11 de setembro de 2019. 2019. And therefore we wanted to trace the beginning of church and state in the history of the 144,000. E queríamos então traçar o início da Igreja e Estado na história dos 144.000. So we went to 1989 and so there's a group called Moral Majority. Então nós fomos para 1989 e vimos que existe um grupo chamado Maioria Moral, It's led by Jerry Falwell. que é liderado por Jerry Falwell. And in this year the moral majority is dissolved. E nesse ano a maioria moral é dissolvida. But 10 years before that, the group is formed. Mas 10 anos antes disso o grupo é formado, In the year 1979. no ano 1979, And they're dealing on issues of sexism, e eles estão falando de problemas de sexismo, gender, gênero, and racism, racismo, and also, let me write homosexuality. e vou escrever também homossexualidade. So they want to preserve conservative Christian values into the organization and into America. Então eles querem conservar na América e na sua organização valores cristãos. So the only way they can do that is through influence of policy and decision in the government. E a única forma que eles conseguem fazer isso é através de decisão e política no governo. So during this history, they campaigned for the election and re-election of Ronald Reagan. Então, durante esse período de eleição e a campanha de Reagan, His reign ends in 88. There's an election and they elect George Bush. ele termina de reinar a sua presidência em 1989 e começa então George Bush a ser presidente. George Bush Sr. Senior. So when it's dissolved, there's a coalition called Christian Coalition that is formed. Então, quando é dissolvido, existe agora a formação da coalizão cristã. We said that it's led by a person called Pat Robertson. E dissemos que era liberado por Pat Robertson. And his issues or his views about the American society is the same as moral majority. E a sua visão ou a sua opinião em relação à sociedade era a mesma do grupo da maioria moral. And he's also the founder of Regent University. E ele também é o fundador da Universidade Regent. So they want to change the American society and bring God into the state through changing policy and influencing decisions of the state. Então eles querem influenciar They want to change the government. They want to bring God into the state. Então eles querem trazer Deus para dentro do Estado, mudando a sua política e influenciando as decisões. So you can go and check their work during the period of 1989 to 9/11. Então, vocês podem procurar o trabalho que foi feito de 1989 a 11 de setembro. But I want us to go straight to 9/11. Mas eu quero ir direto para 11 de setembro. So there's a crisis in the United States. Acontece então uma crise nos Estados Unidos. And this crisis is blamed on homosexuals, feminists and abortionists. E as pessoas culpam os homossexuais, os feministas e as pessoas que fazem abortos. It's also the enactment of the Patriot Act. Eles também criam um ato
patriota. And we say that the Patriot Act is restricting free press. E esse ato patriota estava restringindo a mídia, Rather free speech. ou a liberdade de fala. And therefore there is a group called American United for Separation of Church and State who are fighting against the Patriot Act. E vemos também um grupo que é Americanos Unidos pela separação de igreja e Estado, que também faziam parte desse ato patriota. And they say the Patriot Act is just an excuse to bring church and state together. E eles diziam que esse ato patriota era apenas uma desculpa para juntar a igreja e o Estado. Also, the word "in God we trust" is introduced in the state of Mississippi. Também essa frase, em Deus confiamos, é introduzida no 6º estado de Mississippi. And public schools are told that they should put the word "in God we trust" in prominent places and in notice boards around the school. E também é dito que eles devem colocar essa frase, em Deus confiamos, em lugares mais prominentes das escolas. So you can trace the line of the phrase "in God we trust" throughout this history. Então podemos traçar essa frase, em Deus confiamos, nessa história. And when we come to 2003, there is a joint poll that is done by the press. Nós, quando vamos para 2003, temos um grupo que se une a favor da mídia. And they say that 90% of the American citizens supports the phrase "in God we trust" in the American coins. E dizem que 90% dos americanos apoiam essa frase nas moedas, em Deus confiamos. Then we try to trace how the word "in God we trust" has been passed from state to state. Depois tentamos traçar essa frase, em Deus confiamos, de estado para estado. In 9/11, it starts with the state of Mississippi. In 2014, Mississippi also adopts the phrase "in God we trust" in the state seal. No 11 de setembro, vemos que o estado de Mississippi adota essa frase nas moedas. E depois, em 2014, também no selo do estado. And then in 2008, it's the election of Obama. Em 2008, a gente tem Obama sendo eleito. Then in 2012, Donald Trump joins the Republican Party. Depois, em 2012, temos Donald Trump se juntando ao Partido Republicano. And therefore, in 2014, Obama is giving a speech commemorating the 150th anniversary of Gettysburg Address. Depois temos, em 2014, Obama numa festa de 150 anos, dando o discurso de Gettysburg. And he leaves out the phrase "in God we trust". E ele tira essa frase, em Deus confiamos. Ou não menciona essa frase, em Deus confiamos. And under God. Embaixo de Deus. So when he leaves the phrase "under God" out of the address that he gives, Então, quando ele não menciona essa frase, embaixo de Deus, no seu discurso, the conservative sobre Deus, sob Deus, the conservative base of the Republican Party is infuriated. O Partido Republicano se sente inferiorizado. So they want to look for a candidate or a president they can put so that he can pass their own agendas. Então, eles agora procuram um presidente que eles possam colocar que apoie as suas ideias. And through the action of guys like, how is it called? This guy, Steve Bannon. So through the work of Steve Bannon, they are able to groom Donald Trump to become the president. Então, através do trabalho de Steve Bannon, eles conseguem preparar Donald Trump para se tornar presidente. So from 2012, Donald Trump is actively involving himself in the politics of the Republican Party. Então, desde 2012 que Donald Trump se envolve de forma ativa nesse Partido Republicano. Before 2012, he was giving contributions either to the Republican Party or Democratic Party, but from 2012, he exclusively gives his donations to the Republican Party. Antes de 2012, ele já dava o seu apoio para o Partido Republicano e também Democrata, mas a partir de 2012 ele se torna apenas exclusivamente do Partido Republicano. So we said in 2015, Obama passes the Gay Rights Law. Dissemos que em 2015 o Obama passa a lei dos direitos gays.
And this allows relationship between couples of the same sex. E isso permite que casais do mesmo sexo se possam relacionar. So his presidency is almost coming to an end. Então, a sua presidência estava quase chegando ao fim. And in 2015, Donald Trump announces that he's going to run for presidency. E em 2015, Donald Trump anuncia que vai estar se candidatando à presidência. And in 2016, we know he wins the presidency of the United States, E sabemos que depois, em 2016, ele ganha as eleições nos Estados Unidos, which is the executive branch of the government. que é a parte executiva. So the Republican Party, through its evangelical conservatives, they feel that they have put the right person in place to propagate their issues. Então, os evangélicos do Partido Republicano sentem que colocaram a pessoa certa agora no poder. Then in 2017, in relation to the phrase "In God We Trust," it's passed in the state of Arkansas and Kentucky. Depois, em 2000 The phrase. depois essa frase também é inserida em 2017 em Kentucky e no Arkansas. And it's a requirement of each state school and public school to display it on their posters or school billboards. E era requerido que todas as escolas colocassem isso nos seus posters ou nos logos principais. So we said it's called Act 9/11. E nós chamamos a isso o ato de 11 de setembro. So in this history, the Christian Coalition has been very active as a movement to propagate conservative evangelical ideas into the government. Então, a partir desse ano, a coalizão cristã trabalhou de forma bem ativa para trazer um conservadorismo cristão para dentro do governo. So that when we come to 2018, we see the work of a new evangelical coalition or right group that is called the Project Blitz. Agora, quando nós chegamos a 2019, 18, right? Quando nós chegamos a 2018, vemos um novo grupo que cria esse projeto Blitz, But it has been working underground for a period of time. mas eles estavam trabalhando de forma secreta durante algum tempo. And we tried to look at their agenda through their playbook that they published a while ago. E nós queríamos ver de que eles se tratam através de um artigo que foi publicado há um tempo atrás. And we saw that their work was to protect the traditional Christian religious values in the United States. E nós vimos então que o seu trabalho era proteger os direitos cristãos e religiosos nos Estados Unidos. So we tried to look at least 3 ways in which they wanted to accomplish that. Nós olhamos para 3 formas como eles queriam chegar a esse ponto, ou And one of- atingir isso. Okay. And one of the ways was to spread the phrase "In God We Trust" throughout the whole country. E uma das formas seria espalhar por todo o país essa frase "Em Deus confiamos". So from 9/11 to 2019, at least 13 or 14 states have been able to pass that legislation. Então, de 11 de setembro até 2019, pelo menos 13 estados conseguiram passar isso na legislação. And still other states are in the process of enacting it into their state law. E outros estados ainda estão no processo de colocar isso no estado. So they wanted to spread the phrase "In God We Trust" through also biblical teachings in schools. E eles também queriam espalhar essa frase nas escolas através de estudos bíblicos And also to discuss the heritage of America as a Christian nation in public schools. e também falar da história da América como cristã nas escolas públicas. So in conducting biblical teachings in schools, they will use the Bible as a primary reference of religion. Então, nas escolas, eles começaram a usar as Bíblias como a referência principal de religião. So even without considering the religion of a person, they'll just teach religious, biblical understandings. Então, mesmo sem saber qual é a religião das pessoas, eles começaram a dar ensinos bíblicos. And they will also encourage public school prayers. Também encorajaram orações nas escolas. And it was mandatory for each and every person in a school to participate in this prayer. E era obrigatório que todas as pessoas na escola participassem dessas orações.
And then we said that they wanted to incorporate the Bible into the American history. Dissemos também que eles quiseram ou tentaram incorporar a Bíblia na história americana. And this was through recognizing things like Christmas Day, E isso foi reconhecendo o dia de Natal, recognizing Christian Heritage Week, reconhecendo a semana de patrimônio ou herança americana, and Religious Freedom Day, e o dia de liberdade, and the importance of the Bible in history. e também a importância da Bíblia na história. So at least each and every person was required to be able to attend or participate in these days or weeks. Então, todas as pessoas deveriam participar desses dias ou dessas. And then the last one, they were targeting the family, Então, por último, eles estavam tentando atingir as famílias. and they had at least 4 points on how to target the family. E eles tinham 4 pontos de como atingi-las. And to be able to sustain their conservative religious beliefs. E como suster também as suas ideias religiosas conservadoras. So we said they forced the government to make policies on sexual relations only for heterosexual couples. E eles então começam a forçar o governo a passar leis que diziam que apenas casais heterossexuais tinham direito de se relacionar. And then people should maintain their birth genders. Birth. Ou birth. Que as pessoas deveriam manter o seu gênero sexual. So it prohibited transgender, where a person of either sex can change their sexuality. Então, nenhuma dos gêneros poderia mudar a sua sexualidade. And then they restricted adoption cases only to heterosexual couples. E eles apenas permitiam a adoção para casais heterossexuais. So they wanted to give power to adoption agencies to refuse couples who are homosexual. Então, eles queriam dar o poder a agências de adoção para não apoiarem ou não deixarem casais que não fossem heterossexuais adotarem. Because they feared of a situation whereby two fathers can be in the house and a child may grow up without knowing or having compassion towards women. E porque eles queriam evitar que a criança crescesse com, por exemplo, 2 homens dentro de casa e que eles não tivessem compaixão para com as mulheres. But we know through the Constitution they were infringing on the rights of the homosexuals. Mas nós sabemos, através da Constituição, que eles queriam era restringir os direitos dos homossexuais. Because the government or the Constitution of the United States allows freedom of right or freedom of liberty. Porque a Constituição nos Estados Unidos permite a liberdade, tanto de consciência como religião. So the last thing, they wanted to protect religious freedom. Então, uma das últimas coisas que eles queriam era proteger a liberdade religiosa, Whereby they will allow people of religious faith to discriminate against people they don't like. onde eles permitiam que pessoas de certas religiões pudessem discriminar pessoas de outras religiões que eles não gostassem. So that if a person, who, for example, he is an homosexual, he comes to ask employment in your organization, you as a Christian, you can refuse him employment, even if he is qualified. E se, por exemplo, viesse um homossexual qualificado pedir emprego numa certa empresa, eles tinham o direito, como cristãos, de negar ou não dar um emprego à pessoa. So through discrimination, they wanted to attain religious freedom of Christians. Então, através de discriminação, eles queriam obter a liberdade religiosa. Then the last thing we looked was this group called the Congressional Prayer Caucus Foundation. E o último grupo que nós vimos foi o Congresso de Oração Caucasiano. And it was led by Leah Carawan. Que foi liderado por Leah Carawan. And she has been giving statements like the separation of church and state is a liberal plan to ruin America. E ela tem dito que esses discursos de separar igreja e Estado estão arruinando a América. And we gave this example here
or this demonstration whereby she says that there is a void between church and state which is supposed to be occupied by the Christian right. Nós demos esse exemplo em que ela diz que existe um vácuo entre igreja e Estado que deve ser ocupado por direitos cristãos. But if this void of power is not occupied by the Christian right, other people will come and occupy it and they will drop away from the state of the United States. E se esse vácuo entre igreja e Estado não for ocupado por direitos cristãos, outras pessoas viriam ocupar isso e arruinar o Estado. So she says we should not remove God from the culture, from the conversation, and from the rights of the United States. Então ela diz que não se deve remover Deus das conversas, dos direitos dos Estados Unidos e nem da cultura americana. So at least that's a summary of what I wanted us to cover. Então, pelo menos isso era o resumo daquilo que eu queria que nós cobríssemos. And the last thing we said was that they changed their name in October 2019 to Freedom for All. E a última coisa que nós mencionamos foi que eles mudaram o seu nome para Liberdade para Todos. And at the paper of their website, it's written to end modern slavery. Ending modern slavery. E na sua página da web diz dar fim à escravidão moderna. So it's claiming that it wants to end modern slavery, things like child trafficking, all those things. Então eles dizem que eles queriam terminar com essa escravidão moderna, por exemplo, o tráfico de crianças. But they only changed their name because they received criticism about what they were doing. Mas eles apenas trocaram o seu nome porque foram criticados pelo que eles estavam fazendo. So far we have been able to identify that through the 4 witnesses, church and state doesn't have anything to do with Sabbath Sunday issue. Então, através de 4 testemunhas, nós conseguimos identificar que essa junção ou separação de igreja e Estado não tem nada a ver com o problema de sábado e domingo. So which are some of these histories that we went to identify church and state? Então, quais foram algumas das histórias que nós olhamos para identificar igreja e Estado? Anyone who remembers where we went to identify the train, church and state? Alguém lembra para que história nós fomos para identificar a igreja e Estado? So that we can come and apply it here. Para a gente poder aplicar aqui. There's some histories we passed through, like the Civil War. Yes, Matthias? Daniel 3. We went to Daniel 3. Yes, we went to Daniel 3. What did Daniel 3 tell us? E o que diz Daniel 3? Nabucodonosor fez uma imagem de ouro para todo mundo adorar. Nebuchadnezzar did the image of gold so that everyone could worship. E queria obrigar todo mundo a fazê-lo. And he wanted to force everyone to worship that statue. Depois se arrependeu e queria obrigar todo mundo a adorar a Deus. And then he repented and he wanted everyone to worship God. Mas também e Ellen White disse que estava errado tanto que obriga a adorar a imagem como obrigar a adorar Deus. And Ellen White says that it was wrong in both ways, that he forces people to worship God and also when he forces people to worship the statue. So people had liberty of conscience to worship either the true God or the idols of Babylon. Então as pessoas tinham liberdade de consciência para adorar ou os ídolos de Babilônia ou o Deus verdadeiro. So we tied the worship of God or the worship idols to freedom of conscience. Então nós atamos esse adoração aos ídolos babilônicos para a liberdade de consciência. So I'm not sure if this is the correct reference. Não sei se essa é a referência correta. When you check 13 MR 394, quando nós olhamos para essa referência, não tem no português, manuscritos liberados. I don't know if I'm confusing the references or so, but I'm looking for the part where it says Ellen White is likening the experience of Daniel 3 to the experience of the Sunday law. Mas aqui a irmã White compara a experiência de Daniel 3 com a experiência da lei dominical. Like just as the 3 Hebrew boys were forced to worship God, that's how God's people are going to be forced here at the end of the world.
Da mesma forma que os 13 hebreus foram obrigados a adorar na Babilônia, assim também o povo de Deus será obrigado a fazer um tipo de adoração no final do mundo. But when we read from PK 5:10.3, Quando nós lemos de Patriarcas e Reis, we read that this worship was a violation of the freedom of conscience of the Hebrew or the Babylonian guys, the Babylonian people. Profetas e Reis. Prophets and kings, not prophets and Em português a referência é PR 260.3. So in PK 5:10, it's telling us that Nebuchadnezzar did not have right to force people into worship. Então, em Profetas e Reis diz que Nabucodonosor não tinha o direito de forçar as pessoas a um tipo de adoração, Because he will be putting his concern, he'll be forcing on people's concerns, which is not allowed. e porque ele estaria forçando a consciência das pessoas e isso não era permitido. But Ellen White is likening the experience of Daniel 3 to the experience of God's people, how they'll face during the history of the Sunday law. E a Ellen White está fazendo referência de Daniel 3 com a experiência que o povo de Deus vai passar também no final do mundo. But in the history of Daniel, we saw that the Sunday law there was violating people's rights of conscience, bringing church and state together. Mas em Daniel 3 nós vemos que havia uma violação de liberdade de consciência das pessoas e a junção de igreja e Estado, Where the religion is trying to use the state to infringe on the rights of people. onde a religião tenta usar o Estado para restringir a liberdade das pessoas. So by Daniel wanting the people of Babylon to worship the idol, he was forcing his religion with his power of the state on the people. On Nebuchadnezzar. Então, Nabucodonosor, quando ele queria que as pessoas adorassem da mesma forma que ele adorava, ele estava restringindo ou forçando as suas ideias sobre as pessoas. So I think I'll look for you the correct reference if that's not the one. E eu vou tentar procurar a referência correta, se essa não for. I think it was. And these are like was the king of Babylon. So it was in this, yeah. PK 410.4. No, 13 Mark. I was looking for the one 13 Mark. So which other history did we go to identify church and state? Então, para que outra história nós fomos para identificar a igreja e Estado? So I'll wrap this. What did you say? Daniel 2. Daniel 2? Was it Daniel 2 or Daniel 3? Será que foi Daniel 2 ou Daniel 3? Daniel 2 se puede utilizar y Daniel 3 también, porque en Daniel 3 hay una unión de iglesia y Estado. You could use Daniel 2 and Daniel 3 because in Daniel 3 we see church and state joining. Pero en Daniel 2 vemos esa estatua, el principio de la estatua es Babilonia y el final de la estatua es Babilonia. But in Daniel 2 we see the statue where in the beginning is Babylon and the end is also Babylon. Y Babilonia representa unión de iglesia y Estado. And Babylon also would represent the joining of church and state. Okay. So you can use either. Então a gente poderia usar um ou outro. Sister Gail? We also went to Genesis 11:9. Fomos para a história de Gênesis 11:9. The city, the building of the city and the tower, and we stated it was church and state. Onde nós vemos a construção da torre e da cidade e dissemos que era a junção de igreja e Estado. So when we took the statue of Daniel 2, Quando nós pegamos a estátua de Daniel 2 and we wanted to identify the characteristic of Babylon, e queríamos identificar as características de we Babilônia, went to the first mention of Babel, nós mencionamos, nós dissemos onde foi mencionada a primeira vez Babel, and this is where we found the characteristic of church and state. e isso foi onde nós achamos a característica de igreja e Estado.
So we wanted to know how does church and state look like. Então nós queríamos ver com o que se parece a junção de igreja e Estado. That's how we went to Daniel 2, Daniel 3. E foi assim que nós fomos para Daniel 2 e Daniel 3. Which other history did we go to? Que outra história nós fomos? Alfredo? Irmão Alfredo. Cesar? Guerra civil. The history of the Civil War. So we also went to the history of the Civil War. Então também fomos para a história da Guerra Civil. Or let me say, when we were tracing slavery. Ou eu poderia dizer quando nós falamos da escravidão. And Brother Rogers has been trying to show us that how the symbol Sunday law can be placed in the history of 1850. E nós vemos nas aulas do irmão Rogers como ele está tentando mostrar esse símbolo no ano 1850. So in the history of the Sunday law, why the United States is facing judgment? Então, na história dos Estados Unidos, o porquê de eles estarem passando por juízo, So this is the period of judgment. isso seria o período de juízo ou And julgamento. before you face judgment, you have to fill up a cup. Mas antes de passar por esse juízo, precisam encher um copo. The United States was given probation since 1798 to 1861 to end slavery. 1798. Desde 1798 que os Estados Unidos foram dados um tempo até 1861 para encher esse copo. The South was to end slavery through the Protestants, O Sul deveria terminar a escravidão através dos protestantes. and the North were to use their influence in the state power to stop slavery. E o Norte deveria usar a sua influência no Estado para acabar com a escravidão. So when we come to 1850, Então, quando nós chegamos a 1850, we saw the enactment of the Fugitive Slave Law. vimos a lei do... I don't remember what it was. O ato do escravo fugitivo. Fugitive. It's okay. Okay. So what did we say the Fugitive Slave Law did? Então, o que nós dissemos que esse ato do escravo fugitivo fez? Rafa? Irmão Rafael. Se o escravo do sul fugisse para o norte, o norte tinha que devolver ele para a escravidão. If the slaves from the south ran away through the north had to give them back to the south for slavery. Okay. So in 1850, through the passage of the Fugitive Slave Law, Então, em 1850, através desse ato do escravo fugitivo, the United States had failed to pass the Sunday Law test. os Estados Unidos falharam ao passar a lei dominical, Therefore, God will speedily come to judgment, will bring judgment to them. falharam o teste da lei dominical. And this was in the history of the Civil War. E isso foi na história da Guerra Civil. So through the history of the Civil War, we can see that the combination of church and state has nothing to do with Sunday Sabbath issue. Então, na história da lei dominical, nós vemos que essa junção de igreja e Estado não tem nada a ver com algum problema de sábado e domingo. So which other history did we go to, the last one? Então, qual foi a última história que nós olhamos? To identify church and state. Para identificar igreja e Estado. Alpha? Which history was that? Use the mic. Which primary history do we see the combination of church and state? Qual foi a história primária em que nós vemos a junção de igreja e Estado? When someone mentions church and state, which history will you automatically think of? Quando alguém menciona igreja e Estado, qual é a história que a pessoa pensa primeiro?
Yes, yeah? La historia de los 1260 años. The history of the 1260. So in the history of the 1260, I agree. Eu concordo que é na história dos 1260, We have the union of church and state. onde nós vemos a união de igreja e Estado. So this is the papacy. Então, isso seria o papado This is the European kings. e aqui os reis europeus. So in 538, they passed a Sunday law. Então, em 538, eles passam uma lei dominical. But we tried to understand how this Sunday law looked like in the history of the 1260. Mas tentamos entender como foi essa lei dominical no período de tempo dos 1260 anos. And we went, I believe we went to the Reformation, the time of the Reformation. E eu creio que nós fomos para o período de tempo das reformas, In 1529, in the Diet of Spires. em 1559, a Dieta de Espirra. And we saw that how the church used the state was through infringing on their freedom of conscience. E nós vemos como a igreja usa o Estado era restringindo a sua liberdade de consciência. So we drew something like this. Então, nós desenhamos algo assim. From 538 to 1798, we have the 1260. De 538 a 1798, nós temos os 1260. In this history, we identified church and state. Nessa história, identificamos igreja e Estado. So the Archbeast who comes at 1798, he separating church and state. His purpose is to separate church and state. Archbeast. Archbeast. Earth. Yeah. A besta que emerge da terra em 1798 era para separar igreja e Estado. So the Pilgrim Fathers or the Reformers were running against civil intolerance through the Roman Church, through the Roman state, sorry. Então, os reformadores estavam lutando contra against the civil state, The Roman oppression. contra a opressão romana. And through the church, they were running away from priestly intolerance. Isso através do Estado. E pela igreja, eles estavam fugindo da intolerância sacerdotal. So the papal church would use the Roman state to persecute people because they are not following the doctrines of the church. Então, the papacy used. The European kings, the state, will persecute. Então, os reis europeus usaram esse poder da igreja para perseguição. And we know that throughout the history of the 1260, the reformers did not understand about Sabbath as the true worship day. Sabemos que durante essa história dos 1260, os reformadores não sabiam do sábado. And they will fight against the union of church and state because the union of church and state came together to oppress their rights. E eles apenas lutavam contra essa junção de igreja e Estado porque igreja e Estado se juntaram para restringir os seus direitos. So through these witnesses, we can safely say that when we come to the history of 9/11 to 2019, which is the history of the priests, Então, com essas testemunhas, quando nós vamos da história de 11 de setembro a 2019, que é a história dos sacerdotes, the Sunday law which takes in 2014 has nothing to do with Sabbath Sunday. a lei dominical que nós vemos em 2014 não tem nada a ver com sábado e domingo. Because the issue of slavery, the issue of the 1260 is being repeated in the history of the 144,000. Porque a história de junção de igreja e Estado ou de escravidão se repete na linha dos 144 mil. So in other words, those histories are types of the antitype in the history of the Sunday law. Então, essas histórias são os tipos dos antitipos da história da lei dominical. And I believe so far we are comfortable that in 2014, the Sunday law of the priest, and in 2019, the Sunday law of the Levites, we have not seen any agitation of Sabbath Sunday. E eu creio que a gente está confortável ao dizer que em 2014, na lei dominical dos 144 mil e 20 sacerdotes e 2019 dos levitas não tem nada a ver com sábado e domingo. So when we look at this statue, Então, quando nós olhamos para essa estátua, we can see that as simple as it is, it's bearing most of the biblical studies that we're doing right now.
Apesar dessa estátua ser bem simples, ela contém todos os estudos bíblicos que nós estamos passando no momento. That it has prophetic themes that have an impact here at the end of the world. Ela tem assuntos proféticos que têm impacto agora na história do final do mundo. So when we were trying to trace how the throne of the king of the north was moving from Babylon to papal Rome, Então, quando nós tentamos traçar como é que o trono da Babilônia passa para Roma papal, we were also trying to look at several themes and characteristics that are associated with these kingdoms. nós tentamos olhar para vários temas e características que estavam associados a esses reinos. And one of them we said that Babylon is associated with church and state. Dissemos que Babilônia estava associado com a junção de igreja e Estado. Medo-Persia is a dual power. A Média-Pérsia era um poder duplo. What did we say Greece was? Nós dissemos que a Grécia reinava sobre todo mundo. So it will bear rule over the whole world. Então eles iriam reinar sobre todo mundo. Then we said papal Rome represents unilateral or dictator. Dissemos que Roma pagã representava um poder unilateral ou um ditador. And then papal Rome we said represents church and state because in Revelation 17 it's referred as Mystery Babylon the Great. E dissemos que a Roma pagã se refere à junção de igreja e Estado, porque em Apocalipse 17 fala de mistério da Babilônia. And we said the word mystery means spiritual. E dissemos que essa palavra mistério tem a ver com espiritual. So spiritual Babylon represents church and state. Então, Babilônia espiritual representa a igreja e Estado. And that is the history of the 1260. E isso seria a história dos 1260. So when we were looking at these characteristics, Quando nós olhamos para essas características, we wanted to bring them here at the end of the world and see a nation that is going to fulfill these characteristics in this statue. nós quisemos trazer essa história para o final do mundo e ver que nação iria cumprir essas características. So we took all these characteristics Então, nós pegamos em todas essas características and assigned them to a country or a nation here at the end of the world, e nós associamos a um país ou uma nação aqui no final do mundo, so that when the stone comes to hit the feet, it can destroy the whole statue. para que quando a pedra viesse e destruísse os pés, pudesse destruir toda a estátua. And we tried to understand that why the stone hits the feet. Tentamos entender por que a pedra atinge os pés. It's because this nation, when it's living at the history of the feet, it's going to crumble the whole statue. E é porque quando essa estátua atinge a nação que está nos pés, iria destruir também toda a estátua. Because all the characteristics of the statue are in the last nation which is ruling. Porque todas as características da estátua estão na última nação que estava governando. And we identified this nation to be the United States. E nós identificamos essa nação como os Estados Unidos. So when you look at the nation United States, you can see the history of Bible prophecy from Babylon to the end of the world. Então, quando nós olhamos para a história dos Estados Unidos, nós conseguimos ver as histórias proféticas do início da Babilônia até o final do mundo. So how does the United States bring together church and state? Então, como é que agora os Estados Unidos trazem essa junção de igreja e Estado? Jessica, how does the United States bring together church and state? Irmã Jéssica, como é que os Estados Unidos criam essa junção agora de igreja e Estado? We're just doing a revision of what we have been covering. Estamos apenas fazendo uma revisão daquilo que nós já falamos. The answer was in our last class, this line. A resposta está na linha que nós fizemos na última aula. Were you there yesterday? Você estava na aula ontem? Não. No? Okay. Matthias, how does the United States bring together church and state? Irmão Matias, como é que os Estados Unidos trazem essa junção de igreja e Estado? Maioria moral, colisão cristã, Through moral majority, moral majority, Christian collusion.
os republicanos. and the Republicans. So that is the line we've been tracing, that how the United States brings together church and state is through the evangelical Christian right and the Republican Party. Então, essa é a linha que nós traçamos, é vendo os evangélicos e os republicanos se juntarem. And we have seen that the intention is to crush or to diminish the rights of the people, which is provided in the Constitution. E nós vemos que a intenção é diminuir os direitos das pessoas que está mencionado na Constituição. So the United States, so far, we can say it has successfully passed 2 Sunday laws. Então, nós poderíamos dizer que os Estados Unidos, de forma bem-sucedida, conseguiram passar 2 leis dominicais. And these 2 Sunday laws are in fractal levels in the line of the priest and in the line of the Levite. E essas leis dominicais estão nos níveis de fractais, tanto para os sacerdotes, na linha dos sacerdotes, como dos levitas. And this is the characteristics that we borrowed from Babylon as constituting church and state. E essas são as características que nós pegamos da Babilônia para fazer essa junção de igreja e Estado. So then we saw the characteristic of Medo-Persia is a dual power. Depois vimos que a característica da Médio-Pérsia é um poder duplo. How do we see the duality of Medo-Persia in the United States? E como é que nós vemos esse poder duplo da Médio-Pérsia nos Estados Unidos? Yes, Seba. Creo que lo podemos ver en la división en la separación de iglesia y de Estado, republicanismo y protestantismo. I think we can see the separation of church and state through the Republicans and the Protestants. Protestantismo y republicanismo, que son los 2 principios fundamentales del gobierno de Estados Unidos según el conflicto de los siglos. Protestantism and republicanism, which would be the Los fundamentos. foundation that's mentioned in the Great Controversy. So Medo-Persia is made up of the Medes and the Persians. Então, Médio-Pérsia é constituído pelos Medos e Persas. And these 2 powers, we associate them to the 2 powers in the United States. E esses 2 poderes nós associamos com os 2 poderes dos Estados Unidos. And the power in the United States, the tool that makes the United States powerful is its constitution. E o que torna os Estados Unidos poderosos é sua Constituição. So we have republicanism as a principle and Protestantism as a principle. Então, nós temos o republicanismo e o protestantismo como poderes. We found this in Revelation 13. E nós vemos isso em Apocalipse 13. But we understand this state or this nature will not remain there until the end. Mas nós vemos que isso não permanece até o fim. Because when we said when it will reach the Sunday law, the 2 horns are going to be broken. Porque dissemos que quando chegar a lei dominical, esses 2 chifres serão quebrados. So the United States will not successfully protect the separation of church and state. E os Estados Unidos não vão conseguir proteger essa junção de igreja e Estado de forma bem-sucedida. And we have been trying to look that since the election of Donald Trump in 2016, the Republican horn is broken. Nós vemos que desde as eleições de Trump em 2016 que esse chifre republicano tem sido quebrado. And progressively, the line of separation between church and state is reducing more and more. E essa separação de igreja e Estado tem cada vez diminuído mais. So as much as we see the 2 horns representing republicanism and Protestantism, we understand that this will not continue until the end. E por mais que a gente veja esses 2 chifres do republicanismo e protestantismo, nós sabemos que isso aqui não acontece até o fim. I think we went to the lines of Revelation 13, Revelation 12, and Revelation 17. E eu creio que nós fomos para Apocalipse 12, 13 e 17 Able to understand how this union comes together. para conseguirmos entender como acontece essa junção, ou união. Okay. So how do we see the characteristic of Greece in the United States? Então, como é que nós vemos as características da Grécia nos Estados Unidos? The characteristic of Greece ruling the whole world. Ou a característica da Grécia reinando sobre todo mundo?
Rafa? Irmão Rafael. Governo mundial, e a gente vê que após o decreto dominical, os Estados Unidos passa a agir como cabeça da Through a one world order, after the Sunday law, we see how the United States starts to rule over all the world. So we went to the history between the transition of the sixth and the seventh kingdom of Bible prophecy. Então nós vamos para a história da transição do sexto para o sétimo reino. And this was applied to us through the line of, I think, Revelation 17. E eu creio que isso nos foi dado pela Apocalipse 17. That we see the transition from the Sunday law to transition of the sixth to the seventh at the Sunday law. Nós vemos a transição da sexta para a sétima na lei dominical. And the eighth head which is going to resurrect is of the seventh. E a oitava cabeça que vai ressuscitar seria da sétima. We went to the history of the 1260 Vamos para a história dos 1260 to be able to understand how the deadly wound was given to the papacy. para conseguirmos entender como é que a ferida mortal foi dada ao papado. So here we had the state and the church, Então aqui nós temos igreja e estado, but what was taken away from the papacy was the state. mas o que foi tirado do papado foi estado. Then we said what is going to resurrect at the Sunday law is the state. E dissemos que o que vai ressuscitar na lei dominical seria o estado. So here was the European kings. Então aqui nós tínhamos os reis europeus. European kings, in the line of Daniel, it's represented by the number 10. Na história de Daniel, esses reis europeus são representados pelo número 10. Then in the history of transition between the sixth and the seventh kingdom, the state that is given to the papacy is the 10 kings. Então, nessa transição da sexta para a sétima, a história que é falada é dos 10 reis. But we said in the history of the European kings, there was a premier king among them. There was a what? Premier. 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 Mas nós dissemos que na história dos reis europeus nós tínhamos um primeiro, Okay. alguém principal entre esses esses reis. And that king was France. E esse rei seria a França. But here at the end of the world, we associated France with the United States. Mas aqui no final do mundo nós associamos a França com os Estados Unidos. So the premier king of the 10 kings is the United States. Então o primeiro rei dos 10 reis seria os Estados Unidos. So you can associate France with the United States Então nós podemos associar a França com os Estados Unidos. because we said France in Revelation 11 is identified as two horns, Sodom and Egypt. Porque nós dissemos que a França em Apocalipse 11 é representada com dois poderes que seria Sodoma e o Egito. And the United States is associated with two horns. E os Estados Unidos também são associados com dois chifres. We also saw that France is the one who put papacy to the throne of the world, and he's also the person who took him in 1798. Também vemos que a França foi quem colocou o papado no trono do mundo e em 1798 são eles que o removem. So in the history of the Sunday law to the close of probation, the United States will put the papacy to the throne of the world, but the United States will lead in dethroning him and killing her. Então nós vemos que na história da lei dominical até o fechamento da Porta da Graça, os Estados Unidos colocam o papado no trono, mas também são eles que vão levá-lo à sua morte ou tirá-lo do trono. And we also tried to look at this transition in line of the last president of the United States. Também tentamos olhar para essa linha, olhando para o último presidente dos Estados Unidos, vendo essa transição. How the United States behaves before the Sunday law and how the United States behaves after the Sunday law. Vimos como os Estados Unidos se comportam antes da lei dominical e depois da lei dominical. So the United States before the Sunday law is the supreme power. Então, os Estados Unidos antes da lei dominical, eles eram um poder supremo, But progressively it's shifting from a lamb to a dragon. mas de forma progressiva está indo de cordeiro para dragão.
When it reaches the Sunday law, it speaks as a dragon and it's the premier king of the 10 kings. E quando chega a lei dominical, eles falam como o dragão e se tornam o primeiro rei dos 10 reis. So the power of the United States before the Sunday law and after the Sunday law has increased in power. Então, os Estados Unidos, antes e depois da lei dominical, a gente consegue ver um aumento de poder. We can say that after the Sunday law, it now authoritatively controls the world. Podemos dizer que depois da lei dominical, a gente vê eles de forma autoritária controlando o mundo. Then we went to pagan Rome, Depois nós fomos para Roma pagã. and we said pagan Rome is represented as iron, Dissemos que Roma pagã estava representada por ferro, and iron is the strongest material. e o ferro era o material mais forte. And we saw that the beast I think it was Daniel 7, crushed the nations in its mouth and stumbled in its feet. E eu creio que foi em Daniel 7 que nós vemos eles engolirem as nações com a boca e pisarem nelas com os pés. Because the dreadful beast had iron teeth and the feet, we know it's made of iron, so it could crush with iron and stamp with iron. Então eles poderiam acho que mastigar com o ferro e pisar com o ferro. And we said that represents unilateralism. E nós dissemos que isso representava um poder unilateral. That for iron to break, it does not need any assistance from any other power. Que o ferro para quebrar não precisava de ajuda de ninguém. So we wanted to identify how the United States is depicting the characteristics of pagan Rome as a unilateral kingdom. Então nós queríamos ver também como é que os Estados Unidos representavam Roma pagã como sendo um poder unilateral. So we went to the history when the United States is conquering the king of the south at Paniam and Sunday law. Então nós fomos para a história de quando os Estados Unidos conquistam o rei do sul em Panium, We also went to antes da lei dominical. a similar history in the period of 1989 to 9/11. Também Not fomos 9/11, 1991. Nós também fomos para uma história semelhante de 1989 a 1991, When before the time of the end there are two powers, after the time of the end there is one power. onde antes do tempo do fim nós temos dois poderes e depois do tempo do fim nós temos apenas um. Before the Sunday law we have two powers, after the Sunday law we have one power. Antes da lei dominical nós temos dois poderes e depois da lei dominical temos só um. And progressively between Paniam and the Sunday law the king of the south is falling. De forma progressiva, depois da lei dominical, de Paniam à lei dominical, temos a queda progressiva do rei do sul. Therefore the United States is being a unilateral kingdom. E assim sendo, os Estados Unidos se tornam um reino unilateral. Then we try to look at examples of unilateral, the thought of unilateralism in World War I, World War II. E tentamos olhar para esse pensamento de unilateralismo na Primeira Guerra Mundial e na Segunda. And we saw that the purpose of the League of Nations and the United Nations was to prevent a unilateral nation like Germany from ever ruling again. E nós vimos que o propósito da Liga das Nações e das Nações Unidas era prevenir que a Alemanha voltasse a reinar de novo, assim não tendo um poder unilateral. But we know that will not work because the United States does not listen to anyone. Mas sabemos que isso não vai funcionar porque os Estados Unidos não obedecem ou não ouvem ninguém. So our last point, we looked at papal Rome. Então, o último ponto, nós olhamos para Roma papal. It was made up of iron and clay, the combination of church and state. E era feito de ferro e argila. Clay Aham. and iron, church and state. E era a junção de igreja e Estado. And then we identified that in Revelation 17, papal Rome is identified as spiritual Babylon. E nós vimos, Papal Rome is identified as spiritual Babylon. nós vimos depois que em Apocalipse 17, a Roma pagã era representada como Babilônia espiritual. So as Brother Cesar said, we can see Babylon running through from the head all the way to the feet. Então, como o irmão César menciona, nós vemos a cabeça decorrendo, vemos a Babilônia indo da cabeça até os pés. So we see Babylon,
Nós vemos então a It's the king Babilônia, of the north. que é o rei do norte. Then the crown passes to Medo-Persia, Greece, pagan Roman people. Depois a coroa passa para a Média-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. And we associated this symbolism of Babylon running from the head to the feet with the imagery of Daniel 3. E nós associamos a Babilônia indo da cabeça aos pés com a imagem representada de Daniel 3, When Nebuchadnezzar builds a statue all of pure gold. onde Nabucodonosor cria ou constrói uma estátua de ouro. And we said Nebuchadnezzar may not have spiritually understood what he did by building a statue all of gold. Nabucodonosor talvez não entendeu de forma espiritual o que ele fez ao construir a estátua de ouro, But we can now make prophetic arguments that he was teaching us that Babylon will run all through until the coming of the Stone Kingdom. mas nós agora conseguimos usar argumentos proféticos para dizer que a Babilônia vai decorrer em toda essa história até ao reino da pedra. And we can see that the feet of church, coming together of church and state, can also be seen in the United States. E nós vemos que essa junção de igreja e Estado, nós também podemos vê-la nos Estados Unidos. So as we close, one more point in like a minute, Então, vou fazer mais um ponto antes de terminar, just to finish our view. só para terminar a nossa revisão. In Daniel 2, when we see the statue, Em Daniel 2, quando nós vimos a estátua, what is this statue representing? o que representa essa estátua? Yes, Sylvia? Del norte. King of the North? Yeah, king of the north. What else? Mais o quê? Whose kingdom is this? De quem é esse reino? Satanás. Satan. So it's Satan's kingdom. Então, seria o reino de Satanás. But what can't you separate from this statue? What you cannot. Yeah. E o que nós não podemos separar dessa estátua? La piedra. The stone. The mountain. Let me say the mountain. Eu diria a montanha. So you cannot mention the statue without mentioning the mountain. Então, nós não podemos mencionar a estátua sem mencionar a montanha. And we know the mountain, E sabemos que a montanha, where the stone is caved from, da onde a pedra é tirada, is God's kingdom. é o reino de Deus. So at one point, the mountain is God's kingdom, Então, num ponto, nós vemos que a montanha é o reino de Deus, or either the stone, depending on the story you want to say. ou a pedra, dependendo da história que estivermos falando. But I want to take the whole mountain. Mas eu vou pegar em toda essa montanha. But we also know that God's kingdom is the king of the north. Mas também sabemos que o reino de Deus seria o rei do norte. So from Daniel 2, we can also build the concept of counterfeit, king of the north and true king of the north. Então, de Daniel 2, nós também podemos tirar esse conceito de contrafação do verdadeiro rei do norte e do falso rei do norte. So from God's kingdom, Então, do reino de Deus, we see that a stone is cut out, nós vemos que é cortada uma pedra, and this stone is going to crush the feet. e essa pedra vai destruir os pés. And then we mention that from God's kingdom, we see something cut out. Depois mencionamos que do reino de Deus nós vemos algo sendo cortado. So if we're supposed to juxtapose these two kingdoms Então, se nós fizéssemos justaposição desses dois reinos and compare and contrast them, e pudéssemos comparar e we contrastá-los, can say that both of these kingdoms are king of the north. nós iríamos dizer que ambos esses reinos são o rei do norte. The contrast is that this is Satan's kingdom, this is God's kingdom. O contraste seria que um é o reino de Satanás e o outro é o reino de Deus. If something is cut out of God's kingdom, we also have to see something be cut out of Satan's kingdom. E se alguma coisa é cortada do reino de Deus, nós também precisamos ver outra coisa sendo cortada do reino de Satanás. So as much as this is Satan's kingdom, Então, por mais que isso aqui seja o reino de Satanás, we can also see something being cut out or something being savored. Saved. nós também vemos algo sendo cortado ou algo sendo salvo. So we know these are God's people Então, sabemos que essas são as pessoas, o povo de Deus, that are going to hit the feet. que vão atingir os pés. So whoever is being cut out of Satan's kingdom E seja quem for que vai ser cortado do reino de Satanás, is also God's people. também são o povo de Deus. But these are God's people in the church, Mas essas são as pessoas de Deus na igreja and these are God's people in the world. e aqui o povo de Deus no mundo. So we can see even the cry of Revelation 18 from the statue of Daniel 2. Então podemos também ver esse clamor em
Apocalipse 18, em relação à estátua de Daniel 2. where God's people are going to punish the nations of the world, but they're also going to do a redemptive work of saving people from the world. Onde o povo de Deus faz um julgamento a essas pessoas que estão no mundo, mas também um trabalho de redimi-las. So I've tried to give a summary of at least the points we have been trying to relay during the whole semester. Então, eu tentei fazer um resumo de alguns pontos que nós falamos durante esse trimestre. And I think you can see that all the themes we have been covering, even in the Midnight Cry message, all of them are in the statue of Daniel too. E eu creio que vocês conseguem ver que todos esses assuntos que nós falamos sobre o clamor da meia-noite, a gente consegue vê-los na estátua de Daniel 2. So depending on how you want to approach it, you can build a biblical story to be able to prove the cases or the points we are making during the Midnight Cry. Então, dependendo da forma como nós queremos abordar isso, eu creio que nós conseguimos olhar para tudo isso para provar as formas como nós olhamos para o clamor da meia-noite. But I hope you understand we are past the period of the Midnight Cry. Mas eu espero que vocês tenham entendido que nós já passamos esse período de clamor da meia-noite. We are in the harvest of the priests. Nós agora estamos na colheita dos sacerdotes. So it is our desire that we may go and look at how the close of probation was fulfilled and which time period we are and how things are running out. Então, eu espero que agora todos olhem para ver como são as características do fechamento da porta da graça, em que tempo nós estamos e como as coisas acontecem. So my time is up. Então, o meu tempo terminou. We shall close with prayer. Vamos orar. Heavenly Father, we want to thank you. Pai Celestial, nós queremos te agradecer. We glorify your name because you've been with us. Nós glorificamos o teu nome porque o Senhor esteve conosco. It is my prayer that these wonderful truths which have been written in your word, we may understand them. É a minha oração que essas verdades que foram escritas na tua palavra, nós possamos entendê-las. And may you give us discernment even to recognize your voice through the Holy Writ. E que o Senhor nos dê discernimento para entender a tua voz nesses escritos. Lead us by your grace until we meet again. Nos lidere pela sua graça até nos encontrarmos de novo. I pray in Jesus' name. Amen. Minha oração em nome de Jesus. Amém.